paciente hospitalizado, ele faz o que a gente chama de delírio, porque ele não sabe se é dia, se é noite, o que está acontecendo, porque é o tempo todo luz acesa, aquela movimentação. E eu entrava no delírio, sim, do paciente, para trazer ele para a realidade. E era tão engraçado, porque assim, saía cada coisa, né, assim, aquela brincadeira e tal. E por isso que esse amigo falou que quando eu entrei na saúde mental, eu meio que me descobri, porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Então, assim, eu vesti a camisa e vamos que vamos. Se eu não fizer isso, eu não vou enlouquecer junto com eles, né? O paciente às vezes tá lá desorganizado, tá naquele episódio maníaco, 5 noites sem dormir, isso dentro da enfermaria. Ah, mas eu sei bem o que é isso, porque lá em casa meu pai ficava uma semana, 15 dias. Sim. Oh, meu Deus. Com jeitinho, né? Firmeza e gentileza, né? Eu vou conduzir ele pra uma coisa diferente, mas não adianta eu falar, fulano, sai daí, fulano, sai daí. Não, ó, vem cá, vamos fazer uma coisa mais legal. Eu brinco que talvez se eu tivesse ido pra saúde mental antes dos meus filhos, eu não seria tão flexível como eu sou, porque eu tive que desconstruir muitas coisas, né? Hospital, aquela neura de, ai, tudo limpinho, tudo... Um paciente psicótico coloca o colchão no chão. Se não for assim, ele não dorme. E aí? Eu vou brigar com ele? Vou colocar ele em cima da cama, o colchão em cima da cama e ficar nesse põe, tira a noite toda? Vale a pena? Por que não deixar ele dormir no chão, né? Isso vai trazer algum risco para ele? Eu tenho que avaliar. E para você avaliar, você tem que considerar muitas coisas, né? A gente estava falando há pouco do estigma que a sociedade tem com as pessoas acometidas por transtornos mentais. Todo mundo tem, né? Um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de aqueles episódios assim, aquela TPM que você não quer nem sair de casa, que você fica lá na cama chorando, ninguém me ama, ninguém me quer. Coitado do marido. Tem pessoas, eu praticamente não me suporto, né? Dependendo da fase de TPM. Nossa, graças a Deus, eu achei que eu era a única, gente. Não, a minha TPM vai ser terrível. Eu fico insuportável. Tem meses que eu fico irritadiça, tem meses que eu fico deprimida, tipo assim, nossa, não vale nada. Você não vale nada, mas tem quem goste de você, né? Então, meu bem... Tipo, tem uma música assim, não tem? Sim, tem. Tem quem goste. Então, assim, paciência. Nós somos assim, né? E eles são pessoas maravilhosas. A gente tem muito a aprender com eles. Eles são extremamente sensitivos, conectados. Já teve vezes de estar aquele plantão caótico, aí chega um assim, que tá acompanhando. Nossa, vocês deviam ganhar muito bem, porque vocês fazem um trabalho... Aquele que está melhorando consegue ter essa leitura da situação. Às vezes a gente não tem tempo nem de acolher o que ele está falando, mas acolhe a gente, aquela inquietação que a gente tem, porque às vezes a sensação é que você fez e você sai de lá e fala, putz, parece que eu tô exausta. Não aparece, é um trabalho invisível o que a gente faz, porque não tem cura. Não tem cura. Não é receita de bolo, não tem cura. É difícil você fazer aquilo, tipo assim, eu sei que tudo que eu fiz pelo teu pai não aliviou o teu sofrimento, o sofrimento da tua mãe, o sofrimento dele mesmo, porque ele tinha uma certa crítica, né? Nos momentos em que ele estava mais equilibrado, ele conseguia olhar para as coisas que ele tinha feito e ele reconhecia que talvez ele tivesse magoado pessoas, que ele foi inadequado, que ele fez alguma coisa que, tipo, putz, não faria de novo, né? Mas paciência, né? É o processo que veio para ele, é o processo, a forma que eu pude ajudar foi aquela e pronto, né? A gente não tem que ficar exigindo a perfeição, né? Antes feito do que perfeito, sim. Né? Eu sou muito grata, sabe? A vocês, e principalmente assim, a Unicamp, porque assim, era o lugar onde tanto eu quanto minha mãe, nós sentíamos que meu pai estava mais seguro. Por quê? Porque nós conhecíamos o pessoal ali que trabalhava, desde os médicos, enfermeiros, e vocês conheciam já o problema do meu pai, vocês sabiam como lidar com meu pai. Então, assim, tem até um outro profissional também, que ele é do CAPS, né, o Chico. O Chico, ele conhece meu pai, acho que mais de 20 anos. Então, quando meu pai ficava no CAPS, quando o Chico estava lá, nos plantões do Chico, eu também ficava mais tranquila. Porque ele sabia como lidar com meu pai. Essa era a referência, né? Ele era a referência do seu pai. Então, o Chico, se ele via que meu pai estava agressivo, assim, né? Que você sabe que eles
Meu pai tinha picos assim de agressividade Sim. que, meu Deus. E ele era um homem grande, né? Grande. Meu pai tinha, gente, 1,86 m, eu acho. Pesava, quando meu pai faleceu, meu pai tava pesando 99 quilos. Então ele era bem forte. Um homão. Era uma mão. E bonito, viu? O pessoal que conhece ele, né, conheceu ele mais jovem, fala, nossa, ele envelheceu bonito. Envelheceu bonito. E isso é o que mais traz, assim, essa inquietação, esse sofrimento e esse descrédito da sociedade. Porque quem olha Acho que para meu um pai era cara perfeito. como o seu pai, esse cara não tem nada, isso é falta de vergonha na cara. Nossa, Camila, Isso é o que falta de mais vergonha nós na ouvimos. cara. Imagina, isso não é doença. Calma, gente, calma, né? É porque não conhece. Então, existem áreas em que a ignorância salva, né? Porque você não tem noção da gravidade. E dependendo do campo que você está atuando, a ignorância maltrata, porque realmente é difícil pra gente. A gente vê pessoas jovens. Eu brinco que é uma casca extremamente saudável, mas o motor não funciona direito, né? Porque o cérebro funciona de um jeito diferente, algumas vezes de uma maneira obscura, porque ainda existem coisas que são, né, pouco conhecidas pela ciência, que tá todo mundo buscando explicações, e talvez a gente não chegue num consenso de que é por causa disso, né? Mas a gente tem que enfrentar e tornar mais leve, né, esse momento para todo mundo, porque nós nos envolvemos sim. A gente leva um pedaço da história deles para casa, a gente sofre, é muita violência envolvida, violência da parte do paciente para com o outro, do outro para com o paciente, às vezes gatilhos que foram, né, violentos para o desencadear de uma crise maníaca, uma crise depressiva, uma sequela de uma violência vivida no passado. Então, assim, tudo, a gente não pode ficar... Eu lembro de um paciente que, num episódio maníaco, ele falou, sabe, quando a gente é criança, que a gente vai enfiando tudo num saco, chega uma hora que não cabe mais, o saco estourou. E agora eu tô aqui, e aí eu quero que se exploda todo mundo, sabe? Só que assim, depois, quando ele saiu da crise, ele olhava para tudo aquilo com uma certa vergonha, porque ele falou, mas aí ele fez a reflexão do tipo, eu não deveria ter engolido lá atrás, eu deveria ter elaborado isso dentro de mim. E nós somos assim, né? A gente acha que tem que aguentar tudo, mas todo mundo precisa de ajuda. Eu não sou ninguém sem a pessoa que tá do meu lado ali para qualquer coisa, não necessariamente um conhecido, né? Eu tenho que respeitar tudo, porque você toma um xingo no trânsito, você toma um buzinaço, você não sabe como é que aquele cara tá, às vezes ele tá triste demais e aí ele verbaliza a tristeza através da raiva. Não é porque ele não presta, porque ele é um troglodita, não. Você não sabe, então assim, tá, calma, vai com calma, vai devagar. Que bom que não aconteceu nada, né? Mas eu vou entrar na mesma pilha dele, buzinar também, e onde a gente vai parar dessa forma, né? Não vale a pena. E assim, nós estamos, né, cada vez mais num mundo tão ansioso que tudo nos deixa ansiosos, né? Você até falou uma coisa, que você não tem Instagram, né? Não, que não bom. tem Instagram. Meus pacientes falam assim, onde eu te acho na internet? Tem Facebook? Tem Instagram? Não. Nossa, que vida mais sem graça. Porque assim, infelizmente, né, a tecnologia ela é muito boa, tá aqui, né? Mas com parcimônia. Exatamente, porque ela em excesso, ela acaba deixando pessoas saudáveis Sim, doentes. Porque você acelera, né? Porque agora é tudo aqui, na velocidade do Android, Então, assim, não é assim, né? Eu fico brincando que, quando eu era criança, eu sempre me perguntava como que as pessoas se comunicavam? Colocava dentro da garrafa, jogava, lançava no mar um dia. Então, assim, a expectativa, ela é positiva, ela é boa. Só que, assim, as pessoas querem controlar todas as situações. Só que tem coisas que não são controláveis e perde a graça, porque perde a espontaneidade. Sim. Você falando do Instagram, todo mundo posta a melhor foto. E aí, às vezes, a gente se pega, né? Você olha a foto e fala, nossa, que pessoa feia. Você não devia ter pensado isso. Porque é a melhor foto dela. Mas o que é feio? O que é bonito? O que não agrada a mim, agrada ao outro. Então, assim... A gente tem que sair dessa esfera de criticar, de julgar. E todo mundo virou
doutor, especialista da razão, né? em todos os assuntos, porque acontece aquele bombardeio de opiniões. Você tem a sua opinião? Ok, manifeste quando alguém te perguntar. E hoje que eu percebo também, agora tá tendo a moda, cancelamento. Eu até então nem sabia o que era esse negócio de cancelamento. Nem ouvi ainda, é novo pra mim. Cancelamento, assim, por exemplo, né, nas redes sociais, se você postar alguma coisa que não agradou a maior parte aí das pessoas, eles vão lá e param de seguir a pessoa. Mas, ou seja, eu não posso expor a minha opinião publicamente, porque eu tenho que pensar, mas será se isso vai agradar o outro? Então, nós estamos meio que vivendo, não pensando em nós, né, naquilo que nos faz bem, mas estamos vivendo pensando, mas... O que vão pensar de mim? Exatamente, o que vão pensar de mim? Né? Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje, né? De conseguir acesso a um pediatra remotamente, tal, o conhecimento. Então, era mais complicado, né? Hoje a gente tem um monte de tecnologia, mas tem que usar a nosso favor. Ela vem para facilitar, para agregar, não para te tirar também do propósito, porque existem famílias que tá todo mundo sentado aqui no sofá, mas cada um no seu mundo particular. Seu mundo, Então, assim, é o que faz sentido, né? O que faz sentido. As pessoas falam assim, nossa, qual que é a receita? Tem um médico lá que brinca, que droga que você usa? Porque de onde sai tanta energia? Nem eu mesma sei. Mas de onde sai tanta tranquilidade? Mas pra mim é tão natural, e as pessoas falam assim, você é ansiosa? Eu não me considero ansiosa, né? Tenho aquela ansiedade que é natural, acho que é até necessária. Mas assim... O que é? O que encanta no outro? O que chama tanta atenção? Aí tem, como tudo, né? Tem os que detestam, os que admiram. Não é essa a minha intenção. Eu quero estar bem comigo mesma. É porque eu sei que quando eu não tô bem, todo mundo que tá ali, dependendo dessa minha energia, esse vigor, essa disposição, também não fica bem. E eu sou muito faz xixi na cama? O que isso significa? O que eu deixei de fazer que mobilizou tanto ele? O que eu fiz de errado? Não errado no sentido de culpa, porque a culpa materna é eterna, né? Não é nesse sentido, mas o que eu deixei de fazer que mexeu tanto com ele e eu preciso melhorar, né? Pergunto pra ele, aconteceu alguma coisa? Porque às vezes ele também precisa ser ensinado a falar, porque... A gente sente raiva, a gente sente alegria e isso é a nossa vida, né? Às vezes a minha filha fala assim, fulana na escola falou que eu sou magra. E você é magra. Qual o problema? Foi o jeito que ela encontrou de falar. De repente não foi no sentido de te machucar. Ela só quis, não, mas eu não gostei. Eu falei, ok que você não gostou e você falou isso pra ela? Não, mas eu vou falar. Então assim, se eu não ensinar ela a se expressar de uma maneira saudável, tanto para ela quanto para o outro, porque eu também não preciso falar para ela, chama ela de magra também ou de gorda. Não, revidar não é esse o caminho. E aí, assim, se eu falar para eles fazer isso, eles, foi minha mãe que falou, eu vou vestir a carapuça e vamos que vamos. Não é isso, porque eu não gostaria que fizessem comigo. É o que eu faço com eles todo dia. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Então, assim, a gente tem que se nivelar, não buscando ser como o outro, né? Essa coisa de todo mundo põe uma foto sorridente lá na rede social. Eu não preciso sorrir também. Mas eu também não preciso colocar a minha foto lá, meu humor negro, e querer que todo mundo me siga. Porque o que é esse padrão? Para que é esse padrão? Né? Vai levar a gente aonde? Não é essa a intenção da vida. Para mim, não é. Você sabe que, assim, eu venho, né, tentando me conhecer mesmo, sabe, assim, me descobrir. Porque muitas vezes a gente fica nessa, né, de ficar olhando os defeitos do outro, né, olhando o jeito, o comportamento e o nosso comportamento. Como que está? Como que eu sou? Porque, assim, se eu não me conhecer, né, se eu não ter esse sentido aí, eu tô deixando de viver a minha vida para viver o que os outros estão vivendo. E a minha essência, onde fica? Pois é. Né? Então, essa coisa de você falar para sua filha, olha, você tem que dizer para ela que você gostou, que você não gostou. Porque ela tem que ter a opinião dela formada, né? E a outra tem direito a expressar a opinião dela. Sim, exatamente. Eu não preciso concordar. Eu falo para ela, você tem que respeitar. Ponto. Porque assim você vai mostrar para ela o que te fez se sentir legal e o que não fez. E você não tem que esperar nada em troca.
Porque se a gente esperar do outro, aqui meu pai é uma pessoa que não teve estudo, não teve oportunidade de estudar, mas ele sempre me falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Nunca espere o melhor dos outros, dê o seu melhor sempre. E é muito sábio isso, porque, eu não tenho que esperar que o outro reconheça o meu esforço, o que eu acho que tem valor, porque o meu valor não é o mesmo que o seu. E quando a gente se dispõe a conviver com outra pessoa, em qualquer esfera, seja relacionamento afetivo, trabalho, qualquer coisa, eu não tenho que esperar nada daquela pessoa. Eu vou dar o meu melhor. E as pessoas compartilham aquilo que transborda nelas, né? Então, assim... Isso, e eu lembro, Camila, quando eu deixava meu pai, né, no hospital, na clínica, eu falava assim, pra pessoa que tava lá cuidando dele, cuida dele como se ele fosse seu pai. Porque eu ficava pensando, será que vão cuidar bem dele? Pra gente que tá ali fazendo isso sempre, algumas pessoas mecanizam. De certa forma, a gente tem uma habilidade, né? Às vezes a gente tem que tirar a família da cena para poder atuar, não no sentido de que a gente vai fazer alguma coisa, mas por conta dessa insegurança da família. Só que assim, era a sua primeira vez, todas as vezes era a sua primeira vez, porque você estava deixando um pedaço seu ali. Pra gente, soa como muito corriqueiro, é mais um paciente internado, né? Mas não é. Pra você, é mais uma vez que você tá abrindo mão do teu momento com ele, porque ele não tá legal, porque você não deu conta. E de certa forma, você já tá sofrendo, porque é você reconhecer, putz, vou precisar de novo do outro. E aí você fica naquela, você já tá no processo aí, você vem se cobrando, e aí você deixa ele lá, e muitas vezes o cara que tá ali, que recebe ele, não tá tão, né, tipo assim, não... Se eu parasse, se essa pessoa, tipo, parar, só olhar no teu olho e falar, ok, talvez isso te tranquilize, e ele fica mais tranquilo também, porque você passa isso pra ele. E mesmo a gente fazendo sempre vai ter uma família que tá vivendo aquilo, e eles perguntam assim pra gente, já aconteceu com outra família isso que tá acontecendo com o meu? Já, foi mais ou menos assim, depois de um certo tempo passou, não sei o quê. Mas assim, você acha que com ele vai ser igual? Não tem como dizer. Não tem como dizer, porque cada um vai evoluir de um jeito. Só que assim, a impressão que eu tenho é que quanto mais as famílias negam, né, tem aquela dificuldade de aceitar, e é extremamente natural, principalmente porque você tá vendo uma casca saudável, você tá vendo um cara com a saúde de ferro, só que assim, a mente dele não tá funcionando na mesma frequência. Eles mesmos falam isso, né, que estão em frequências diferentes. E aquilo não vai, e aí a família não compreende, aí acha que é religioso, aí procura, né, algum recurso espiritual, e aí fica naquela, não, eu preciso tirar daqui. A gente sempre fala, quer tirar? Ok. Só que assim, nós já tivemos experiências, né, com outros pacientes, foi parecido. Então assim, é muito complicado também para a família, é muito delicado. Existem procedimentos que a gente faz que tem um estigma muito duro, né, nesse procedimento. Só que a gente sabe que funciona. Eu sei porque eu tô ali. A equipe que atua lá sabe porque tá ali. Mas aquela família não. E de repente acontece o seguinte, ela nega no primeiro momento, mas 4, 5 dias, semanas depois, ela volta atrás e fala assim, então, eu vi que o fulano chegou depois e melhorou, eu posso voltar atrás da minha decisão? Claro! Mas lá a gente faz, é baseado no respeito, sabe? É nessa questão. A gente sempre compartilha se tá legal pra família, se tá legal pra equipe, ok. E alguma das partes, é um contrato, uma das partes desistiu, beleza, vida que segue. Sim. E a gente parte pra outra. Claro, fica às vezes aquela sensaçãozinha de frustração, puxa vida, poderia ter sido diferente. Mas quem garante também que seria diferente? Assim... Né, eu, enquanto família, né, no momento que eu tinha meu pai, naquele estágio de desespero, daquela crise, aquela coisa assim, a gente olha para os médicos, para a equipe que tá ali, para os enfermeiros, como se eles fossem Deus, sabe? Que vocês vão resolver o nosso problema. Então, a gente
às vezes, assim, a gente coloca toda a nossa expectativa em cima de vocês. E às vezes esquecemos que quem tá ali é um ser humano igual a gente. Só que eu tô falando enquanto família, sabe? Quando eu vivi aquilo com meu pai, aquilo que eu te falei. E hoje, eu não vivendo isso, como eu estava tão dentro, tão né? envolvida, tão né? envolvida, eu consigo ter mais discernimento em como agir, em como fazer. Talvez seja porque não seja meu familiar, né? Porque quando é com a gente, com o nosso sangue, o negócio, gente, dói diferente. Demais, demais, demais. Então, eu chegava, gente, no pronto-socorro inúmeras vezes, assim, várias pessoas ali já me conheciam, né? Mas não pelo meu nome. A filha do Pedro. Que, gente, meu pai, até pro faxineiro da Unicamp, sabe quem é meu pai? Sim. Tanto que eu levei assim, alguns meses pra conhecer ele. Todo mundo fala, como você não conhece Pedro Ezio? Eu falo, gente, faz 4 meses que eu trabalho aqui. Ah, porque parece que faz mais tempo que você trabalha aqui. Pedro dos Bois, né? E quando chegou, internou pela primeira vez o Pedro Boi, aí eu falei, ok, o senhor é bem falado aqui, tá? Ele, você eu não conheço, aquele jeitão dele. Não, mas quando eu falo que até os faxineiros conhecem meu pai, eu sou muito grata, desde o pessoal da faxina até os guardas, que quantas vezes eu naquele pronto-socorro da Unicamp com meu pai, assim, mas na hipo, meu pai arrebentando tudo, meu pai, se você for lá no pronto-socorro da Unicamp, você vai encontrar numa salinha que tem lá, um buraco na parede, que foi meu pai que fez aquilo lá. Então, assim, e todo mundo me ajudava, sabe? Todo mundo vinha. Vinha a moça que tava ali limpando e me ajudava. Vinha o guarda ali me ajudar a falar com ele, a conversar. Então, assim, todas as pessoas, às vezes, né? Igual, por exemplo, eu citei da faxineira, porque às vezes a pessoa acha que uma pessoa que tá ali costuma passar despercebida, e essa pessoa ela é tão importante, gente. Ela é tão importante. Algumas pessoas pensam que ela não tem nada pra oferecer. Mas ela tem e ela muito, muito, muito. Eu me lembro, assim, sabe, ali no pronto-socorro, a gente chegou uma senhora. Eu acho que ela tá ali já há muito tempo, viu? Mas eu já bem, assim, de idade. Gente, que mulher abençoada. Que senhorinha tranquila. Ela chegou, ela parou do lado do meu pai, ficou conversando com ele. E meu pai, você sabe, né? Ele, quando eu tava na escrita, ele xingava todo mundo, colocava apelido. Nossa, gente, meu pai era terrível. Meu Deus, eu morria de medo de levar um dia um processo que meu pai xingava. Xingando as pessoas. Mas ali as pessoas compreendiam, né? A situação. E até já me ajudou, às vezes, por exemplo, com outros pacientes que estavam ali, ou até familiar de paciente, que não entendia muito bem o que estava acontecendo. E, não, tá tranquilo aqui, né? Ele é assim mesmo. Então, assim, me ajudar, porque era uma situação muito difícil. Porque quem viu meu pai, aquilo que você falou, não imaginava, não achava que ele estava fazendo aquilo. Muitas pessoas perguntavam se era problema com droga, se era problema com álcool. Meu pai nunca tomou uma cerveja sequer, nunca colocou um cigarro na boca. Mas até o usuário de substância, as pessoas acham que é uma coisa assim, é deliberado. Quando ele desorganiza, E não. Tem uma... Às vezes a gente escuta, né, as pessoas falando, isso aí é porque mexe com porcaria. De repente, a porcaria que a pessoa tá dizendo foi só o gatilho. Manifestou algo que estava latente naquela pessoa. Uhum. Não tem como saber. A gente brinca, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Será que ele buscou a substância porque ele desenvolveu a psicose ou ele desenvolveu a psicose pelo uso da substância? Será que essa resposta vai existir um dia? Então, assim, a gente tem que simplesmente parar, eu tô aqui, agora o que eu posso fazer agora? Já teve situações inusitadas, assim, do tipo, vem um paciente em mania, tem lá, a pessoa pesa 150 quilos, pega a vassoura da funcionária da higiene, ameaça a equipe inteira, você vai enfrentar? Não dá, né? Você não vai enfrentar, então, assim, você vai conduzir aquela situação e esperar passar, que seja o menos, né, traumático possível. Vai ter horas que você vai ter que tomar algumas medidas muito mais enérgicas? Vai. E ok, eu fiz porque era necessário. A gente toma tapa, pontapé, beliscão, mordida, mas não foi comigo, não é pra mim. Aconteceu, né? O que eu podia ter feito, o que eu posso fazer diferente na próxima para evitar que isso aconteça? Tira o óculos, a gente vai para uma atuação de uma contenção. Tira o óculos. Não, se eu tirar o óculos, eu não enxergo.
eu vou assim. Já quebraram meu óculos, né? Uma vez uma autista arrancou o óculos do meu rosto e crá, eu falei, pronto. Agora ferrou, como que eu Tenho vou que ir continuar o embora. trabalho? Não, mas Deus é perfeito, né? Quebrou a haste aqui, eu encaixei, botei uma fita e continuei o trabalho. E aí? Eu vou ficar, ai, porque ela quebrou meu óculos? Gente, aconteceu. Acontece, como poderia acontecer você, sei lá, tropeçar, cair e quebrar. Sim, aconteceu. Então, assim, não é comigo, né? Eu escolhi estar ali, ela não. Então, assim, eu acho que é isso que deixa a gente, né, transitar de uma forma mais leve por ali. Mas tem gente que não passa nem no portão. Deus que me defenda da psiquiatria. Da psiquiatria. Porque, assim, não é fácil, né? É um negócio assim, gente, quando a gente fala... Eu falo porque, assim, eu já vivi, senti na pele, né? Eu, como familiar, já senti isso ali, né? Bem na pele mesmo. E também já presenciei, né, os atendimentos, já vi alguns casos, né, de coisas acontecerem lá com os funcionários. E nós temos que pensar que o funcionário que tá ali, o enfermeiro, o médico que tá ali, acima de qualquer coisa, ele também é um ser humano. Sim. Né? É isso que eu falei, que às vezes no nosso desespero, a gente deposita, né, porque assim, é vocês que estão ali, meu, eu não tenho outra alternativa, eu não vejo outra luz a não ser vocês que estão ali pra me ajudar. Então a gente fica cego realmente, porque é tão desesperador, você vê aquele desespero e você não sabe o que fazer. E assim, vocês têm as técnicas muitas vezes, por exemplo, a minha mãe, ela aprendeu a fazer técnica de contenção, aliás, minha mãe aprendeu a fazer contenção, porque já aconteceu em casa, ela precisar conter meu pai, até mesmo pela questão da segurança dele. Segurança dele e dela, E né? dela. Porque às vezes ele ficava agressivo com ela. Muito, muito agressivo. E até mesmo as pessoas na rua. Quem não conhece essa questão, né? Que não conhece uma pessoa que tem um transtorno como meu pai tinha, já aconteceu. Meu pai foi em um bar, meu pai discutiu com o cara catou um taco de sinuca e deu na cabeça do meu pai. Então, nós já passamos por cada coisa, por cada situação, falando, nossa... Talvez nem seu pai tinha noção ele não tinha noção do que estava fazendo, e aí a hora que... eu falo que a gente diferencia quando é intencional e não intencional. Quando ele foi agredido, muito provavelmente ele não revidou, porque ele nem entendeu por que ele tomou aquela tacada nas costas. Sim. Né? Então, pra gente ver o quão foi, assim... involuntário. E assim, eu falo, né, que todo mundo, qualquer pessoa, ela pode ter um surto. Sim. Eu tô aqui conversando numa boa, amanhã eu posso, de repente, alguma coisa deu errado, aconteceu, e a gente não sabe o que pode acontecer, né? A nossa mente, ela é uma caixinha de surpresas. E é um mistério, né? E pra descarrilar isso, né? A gente acha que tem algum conhecimento, mas pra isso descarrilar e todo mundo, tipo, putz, e agora? É o que você falou, às vezes uma situação, você pode ter passado por coisas que você fala assim, não, mas comigo não vai acontecer, porque já superei tanta coisa, mas talvez chegue um momento em que o saco enche. Sim. Né, o saco enche, e aí você tem que, ou você retira as coisas, ou você explode, mas você precisa botar pra fora. E tem coisa também que às vezes, hoje tem muita essa coisa, a pessoa tá se vitimizando. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente percebe, né, que não tá, tem alguma coisa que tá ali, que não tá batendo legal, assim, que a pessoa tá meio que desconecta, porque às vezes não é que ela só está se vitimizando, de repente o saco dela tá ficando tão cheio, ela tá dando sinais, né? Sim. E até mesmo para o familiar ou para colegas, principalmente em questão de trabalho, aí a gente tem também outras questões que é a síndrome de Burnout, né? Que é uma coisa quando que acontece... Quando a pessoa queima, né, por dentro. Porque, tipo assim, ela vai engolindo o sapo, engolindo, chega uma hora que não dá, já tá... Isso acontece muito, principalmente por questões de exaustão no trabalho, né? Que é o mais comum. E a gente tá vendo cada vez mais. A sobrecarga, né? As pessoas vão assumindo cada vez mais papéis, mais funções, tentando se nivelar com isso que a sociedade prega como sendo o ideal. Você tem que ser bem sucedido na vida pessoal, na vida profissional, você tem que ser feliz. Peraí, será que é essa busca incessante pelo perfeito, pela vida plena, pelo o bonitinho? Peraí, e o quão tóxico isso é? Porque de repente a pessoa fica nessa busca, só que ela não se encontra, pra ela não faz sentido. Aí ela entra nessa crise do tipo assim, eu quero o que me faz bem ou o que os outros definem?
a gente não tem que ficar competindo, né? Tem gente que é a síndrome do ET, né? Você fala assim, menina, tô tão chateada hoje, ai, porque, nossa, tive um dia difícil, ai, eu também. A pessoa nem espera você terminar de falar, aí você murcha, né? Você fala assim, putz, achei que era aqui que eu ia encontrar um ombro amigo, um ouvido acessível, mas a pessoa compete até na desgraça, né? Quem sofre mais, né? Pra quê? Pra levantar a bandeira, o troféu, uau, eu sou mais resiliente que você? Será que é isso? Vai ter dias que você vai encontrar uma pessoa, você tá assim naquela expectativa, nossa, eu preciso falar, mas ela chega, ela vomita tantas coisas que você fala assim, nossa, todo mundo tem problema. E o dela, nesse momento, era mais assim, iminente, ela precisava se esvaziar um pouquinho. E aí, ó, quando ela se esvazia, eu me identifico e falo assim, não, beleza, eu vou conseguir agora, vou dar mais um passo sozinha, ali na frente Deus vai colocar outra pessoa que de repente, uma pessoa que eu não espero, é quem vai me estender a mão e me ajudar. Até você falando, né, nessa questão aí do falar, do pôr pra fora, né? Já falei aqui, vou falar de novo, que na Unicamp mesmo, eu estive lá no ambulatório e comecei a fazer uma pesquisa de campo, conversando com as famílias que ali estavam, né? Porque eu queria entender que a situação que eu estava vivendo, se as outras famílias estavam vivendo exatamente o que eu vivia. Por exemplo, se os sintomas eram iguais aos do meu pai, qual que era o comportamento quando estava em casa, como que eles faziam, né, em uma crise, assim, para conter, qual que era o manejo, que eu queria entender para ver se realmente estava encaixando as coisas, se todo mundo era igual, né, nesse sentido, para quem tinha, quem era diagnosticado com bipolaridade. Eu comecei fazendo essa pesquisa com o pessoal bipolar. E eu não podia falar, logicamente, com os pacientes, né? Eu falava com as famílias, porque eles me relatavam. E aí, numa dessas conversas, né, eu conversei com uma mãe, que ela tem 3 filhos. E os 3 filhos são diagnosticados com bipolaridade e algumas outras coisas mais. Camila, eu fiquei 40 minutos conversando com ela. Eu não sou da área médica, não tenho nenhuma formação, eu conheço aquilo que a vida me ensinou, né, e através do meu pai também. E às vezes, nós não precisamos nem falar nada. Às vezes nós só precisamos ser ouvintes. Sim. Né? Ouvir o que o outro tem para falar. Que ele não quer, de repente, que você fale o que ele tem que fazer. Faça assim, eu faço. Ele só quer falar. E aí, eu conversando com essa mãe, nesses 40 minutos que nós estávamos conversando, né? Assim, ela falava e eu ouvia. Aí, no final, ela chorou também, sabe? Assim, ela falou assim, nossa, muito obrigada. Foi muito bom falar com você. Ela se sentiu aliviada. E eu tava ali, o que eu fiz? Nada, eu só ouvi. E aí quando eu falo, gente, que todo mundo tem um papel muito importante na sociedade, né? Que não importa o tamanho do problema, não importa a situação que tá... Vai contar uma coisa, o outro já vem com aquela coisa de ele tem que dar a opinião dele. Você não tá pedindo opinião, você só precisa falar. Então, quando você vê alguém conversando sozinho na rua, não necessariamente é uma pessoa que tá, né, tá louca porque tá conversando sozinha. Às vezes ela não tem esse espaço em casa e ela aproveita aquilo pra, de alguma maneira, deixar as coisas mais leves, porque senão o saco enche, vai estourar e pode ser que vai respingar em muita gente, né? Sim. Tudo aquilo que ficou guardado. Aí essa mãe, imagina, né? Eles não têm... A mãe, ela já é puxado ser mãe, mas a mãe desse tipo de pessoa, ela sofre um pouco mais nesse sentido, porque ela fica pensando, e o dia que eu faltar? Então, é aquela busca incessante por estar bem, mas nem sempre ela tá bem. Tem dias que a tua mãe também precisava de colo. Nossa, muitas, né? Muitas. Só que ela, assim, ela queria se mostrar que era forte, né? Aí, o que acontece com essas pessoas, né? As mães. Você é mãe, você sabe, você conhece muito bem seus filhos, né? Você sabe o momento de cada um deles. Eu não sou mãe ainda, né? Mas eu acredito que, assim, quando você conhece o seu filho, você fala assim, não, eu sei exatamente do que ele tá precisando. E a outra pessoa não vai saber. Então, eu acho que fica essa preocupação. Sim. Como que vai lidar com ele? Né? Porque uma pessoa normal já não é fácil de lidar. Imagina com uma pessoa que já tem ali, né? Eles são especiais, né? Sim. Muito especiais. E é nessa hora que eu acho que é muito válido aquela coisa de o que eu sei, às vezes pra mim é aquela coisa assim, eu não dou tanto valor porque pra mim é meio que intuitivo. Só que eu ensinar o outro não me deixa menos esperta, menos assim,
resolutiva naquela área? Por que que eu não posso ensinar? Por que que a gente não pode ensinar as nossas técnicas para as famílias? A sua mãe se viu na necessidade de aprender a fazer a contenção pro bem dela, pro bem dele. Só que tem família que fica naquela luta, tipo assim, como assim? Ele tá desse jeito? Por que que ele tá assim? É para protegê-lo. Por quê? Porque ela não teve a experiência que nós tivemos ali. E se eu ensino que é para proteção, ensino a maneira de fazer, lógico, não é legal. Não é legal. A gente não fica bem quando tem que fazer, mas é necessário. E a gente tá ali para fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, é inadmissível que eu veja, por exemplo, um paciente esmurrando uma janela de vidro. Eu vou deixar aquilo acontecer? De alguma maneira eu vou ter que evitar. Qual é a ferramenta que eu tenho naquele momento? Se eu sei usar, eu usar ela da maneira correta, eu posso sim ensinar o familiar para ele fazer a mesma coisa, porque de repente aquilo vai evitar uma nova internação, uma recaída, vai evitar uma série de coisas que fez valer a pena, entendeu? Eu não fiquei menos inteligente quando eu compartilhei o que eu sabia. E a gente não tem que ficar nessa, né? Ninguém é insubstituível. A gente não tá aqui para buscar ser, sei lá, botar uma capa de super-herói. Eu brinco, às vezes, os médicos falam assim, nem você conseguiu falar com ele, porque às vezes tem um paciente lá em estupor, o catatônico, que ele escolhe com quem ele vai conversar. E se ele escolheu conversar com a senhora da higiene, vamos falar para ela o que a gente precisa saber, porque ela vai trazer para mim a informação. Eu no mundo pelo paciente. Assim eu espero, né? Tá todo mundo pelo mesmo motivo. E aí, poxa, nem você conseguiu. Esqueci minha varinha de condão em casa. Hoje não deu. Mas acontece. Além dela ser essa profissional incrível, com essa alma, assim, bondosa, cheia de luz, ela realmente, acho que tá no lugar certo, né? Porque eu acho que em todas as coisas que a gente escolhe na nossa profissão, a gente tem que fazer com amor, para que as coisas saiam bem. E ela é muito assim, né? Luz mesmo, né? E o fato de você compreender o próximo, de ter essa sensibilidade, que eu acho que isso nós temos que ter em qualquer profissão, mas eu acho que, assim, quem escolhe fazer medicina, quem escolhe atuar na área da saúde, eu acho que tem que ter isso bem aguçado lá de dentro, porque assim, gente, não é fácil. Vocês enfrentam de tudo, né? Desde as piores coisas, né? Como você vê alguém ali ir embora, assim, sabe? E ver também o desespero de uma família, e ver o desespero de um paciente. É uma loucura. Vocês têm que estar com o psicológico de vocês ali bem alinhado mesmo, né? E a gente deposita toda essa confiança em vocês, e vocês são humanos. Faça tudo com amor, faça tudo bem feito, que o resto vem. Ano passado, que realmente parecia como uma coisa, e me dizia assim, não, você precisa fazer alguma coisa para ajudar as pessoas como seu pai. Eu me perguntava, mas como que eu vou ajudar o outro, sendo que eu não consigo ajudar meu pai? Mas assim, eu ajudei meu pai com tudo que eu podia, com tudo que estava disponível, né? Foi com amor, então assim, eu digo que eu sou muito grata a Deus, porque assim, todas as vezes que eu quis falar pro meu pai que eu amava ele, eu disse. Todas as vezes que eu quis abraçar, eu abracei. Todas as vezes que, assim, eu dava um beijo na testa dele, eu dava. E sempre que eu tinha a oportunidade de estar com ele, ele estava em crise ou não, eu falava pra ele assim, pai, vai ficar tudo bem. E é tão engraçado porque meu pai faleceu num domingo, o sepultamento dele foi na segunda-feira, né? E no domingo, quando eu já tinha feito toda a papelada dele, né, lá da CETEC, tava voltando aqui pra casa, eu fui colocar uma foto nossa no Instagram e comunicando lá, né, que ele tinha falecido. E eu não escolhi a música, né, e apareceu uma música lá, da Pink, chamada Cover Me in Sunshine, que assim, me cobriu bem com a luz do sol. Só que eu só vi o título, vai essa aqui, né, eu falei assim, deve ser coisa boa, e não ouvi a música. Passou a segunda-feira, né, fizemos todo o velório do meu pai, na terça-feira eu tava em casa, assim, deixa eu ver essa música, deixa eu ver a letra dessa música. O que ela tá falando, né? Você não vai acreditar. Na letra da música tinha um trecho que falava assim, está tudo bem. Sabe, assim, então eu acho que meu pai, desde assim, de eu iniciar esse projeto, sabe, assim, que é uma coisa pequena, né, mas se tiver que ser, se for da vontade de Deus, vai crescer.
Eu falo que se eu conseguir atingir uma família que seja ajudar realmente, de fato, aqueles que precisam, que é o meu objetivo aqui, ajudar quem realmente precisa, né? Seja com informação, seja trazer com histórias de superação, seja falar como proceder no momento de dificuldade, seja trazer profissionais aqui também para conscientizar outros profissionais também que estão lidando com isso e que às vezes não conseguem entender muito bem. E também fazer com que as famílias possam ver o profissional, não que a responsabilidade esteja no profissional de saúde, que não é. Quando a gente tem que passar por uma situação, aquela situação é nossa. Então, cabe a nós enfrentar ela, né? Murmurando, chorando, ou cabe a nós enfrentar ela, sabendo que tem que passar por aquilo. Fácil não é, porque a vida não é fácil. A vida, ela é assim, né? Ela é uma montanha russa, ela é cheia de altos e baixos. Vai ter dias que a gente vai acordar feliz da vida. Vai ter dias que você vai acordar e falar assim, nossa, que dia horrível. E pode estar um sol lindo, mas o dia pra você vai estar horrível. Então, essa é a minha ideia, sabe? Desse projeto, assim, dessa salinha aqui, né? É de trazer informações, trazer pessoas que vivem a vida real, a vida como ela é, descobrindo. Então, o meu pai, ele veio pra mim assim, eu falo que acho que eu não poderia aprender nada, né, em nenhuma universidade do mundo, como eu aprendi com meu pai, com os ensinamentos. Você é o que você é por causa dele. Exatamente. Por causa da parcela que ele te ensinou, da parcela que a tua mãe te ensinou. Então, assim, às vezes a gente idealiza o pai e a mãe perfeito. O que eu tenho, a minha mãe é a mãe que eu tenho, que Deus escolheu pra mim, eu sou a filha certa pra ela, ela é a mãe certa pra mim. Meu pai é a mesma coisa, na simplicidade deles. E quando a gente se entende, né, não aceita, né, aceita essa questão, eu acho que as coisas começam a caminhar. Porque se a gente ficar olhando a família do vizinho, todo mundo tem um momento em que não tá legal, né? A gente tem os momentos em que a gente vai no berro, a gente tem, todo mundo tem. Assim, não seria, né, comum, normal se não tivesse, né? Se não tivesse, é isso. E aí quando a gente aceita aquilo que a vida coloca na nossa frente, a gente, ok, eu não sei como fazer, o que eu preciso buscar, o que eu tenho que aprender para lidar com essa situação. Não é ficar reclamando, né? Porque tem dia que a gente vai reclamar, fato, mas assim, vale a pena depositar todas as suas energias na lamúria enquanto você pode aprender com aquilo? E tudo ensina alguma coisa pra gente, né? Nada é por acaso nessa vida. E é bom, espero que vocês tenham gostado. E, gente, quem, né, quiser vir aqui na nossa salinha, bater um papo, contar história, falar de alguma experiência, ou se você, né, tem um familiar, se você que tá me assistindo quiser contar um pouquinho dessa história também, porque acho que quando a gente fala da nossa história, a gente acha que não, mas a gente pode ajudar muitas outras pessoas também que estão, né? É assim, é isso que eu quero. Então, se vocês gostaram desse bate-papo, curtam, compartilham, comentem, ajudem essa comunidade a crescer, para que cada vez mais possamos trazer informações realmente relevantes, coisas boas, que vai ajudar todo mundo, que nós estamos aqui realmente para tentar ser uma lanterna na vida do próximo, né? A gente como algo que pode servir de luz para outra pessoa. E toda a história do teu pai, com certeza ele deixou outros rastros luminosos na vida de outras pessoas. Só que se a gente não falar, você nunca vai saber. Sim. Né? E talvez isso te sirva assim de consolo, né? No sentido de falar, poxa, né? Então assim, apesar dos pesares, eu sofria quando deixava ele internado. Mas mesmo lá, mesmo na crise, mesmo nos momentos em que a gente se culpava por não estar dando conta, ele fazia diferença positiva na vida de alguém. Eu fui uma dessas pessoas, me sinto assim, privilegiada. Deus escolheu ele para falar, né, que a Luísa viria para mim. E foi maravilhoso conhecer sua mãe, hoje te conhecer. Eu sabia de você através dele, ele falava, né, falou um pouco de você. E foi muito legal estar com ele, poder cuidar dele. Ele me ensinou muita coisa, né? Sempre vem assim aqueles flashes que a gente lembra de um ou de outro paciente. E isso faz a minha vida ser melhor. Porque as pessoas falam assim, você já tem tanto problema, tanta gente para cuidar, você ainda cuida demais? Cuido, porque isso me faz bem. Então, assim, tomara que esse canal realmente acenda, né, ideias na cabeça de outras pessoas, ilumine famílias, ilumine pessoas que passam por esses problemas
e para que essas pessoas consigam lidar com tudo isso de uma forma mais leve e mais bonita, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, e se eu tiver feito diferença na vida de uma pessoa hoje, talvez eu não precise saber, mas já cumpri com o meu propósito aqui nessa terra, né? Foi bem legal mesmo essa nossa conversa. Nada, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, não esqueçam, curtam o nosso canal, compartilhe, ajude essa comunidade a crescer. Um beijão!